Começando então mais uma videoaula aí para o pessoal da turma 21, né? A gente vai falar hoje na nossa terceira aula do conteúdo de geometria plana sobre perímetro e área de figuras planas. Lembrando, né, que se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre o conteúdo, mandem uma mensagem por e-mail que está aí na tela. Aí eu respondo vocês o mais rápido possível, pessoal. Bom, para começar a gente vai falar então um pouco das unidades de medidas. As unidades de medida são modelos que são estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo, volume, entre outras. O Sistema Internacional de Unidades, o SI, que a gente vai definir por SI, representa-se assim, ele define a unidade padrão de cada grandeza. Tá? Isso aí foi baseado no sistema métrico decimal, e o Sistema Internacional ele surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que eram utilizadas na maior parte dos países. Então aí foi uniformizado, foi definido aquela unidade para aquela grandeza. Para as medidas de comprimento, então, no Sistema Internacional é utilizado como padrão o metro, né? Para as medidas de capacidade é usado o litro. Para as medidas de massa a gente usa o quilograma. E para as medidas de volume a gente usa utilizado o metro cúbico. Tá? Tudo pelo Sistema Internacional de Medidas. Bom, vamos aqui um exemplo de conversão de medidas. Tá? Há um problema lá que a gente tem uma medida em litros, né? A gente quer saber quantos mililitros correspondem, então, 35 litros. A gente primeiro precisa construir a tabela das medidas, tá? Para a gente visualizar melhor como fazer essa conversão. Tá? Então aqui está a tabela de medidas do litro, né? Então aqui é a unidade, que é o litro, é bem no centro. Depois a gente vem aqui com os seus múltiplos, que é o decalitro, hectolitro e o quilolitro. E os submúltiplos que ficam à direita, que são o decilitro, centilitro e o mililitro. E o mililitro é o que a gente vai buscar. A gente precisa encontrar esta medida de 35 litros em mililitros, quanto que isso representa. Bom, gente, o primeiro passo, a medida que o problema nos deu, né, que foi de 35 litros, o primeiro passo é jogar lá na tabela. Bom, qual é a casa desse 35? Qual é a casa que é a casa da unidade? A gente tem aqui a unidade e a dezena nesse aqui, porque são 3 dezenas e 5 unidades, 35 litros. Então a casa da unidade, que é o 5, né, 5 litros, a gente vai botar na casa da unidade da medida que a gente está utilizando, que é o litro. Então aqui a gente vai colocar o 5. As demais casas que tiverem, nesse caso aqui tem só uma casa à esquerda, não tem nenhuma casa à direita, porque não tem nenhuma vírgula, né? Se tivesse uma vírgula e mais casas à direita, a gente colocaria à direita aqui na nossa tabela. Como só tem uma casa e está à esquerda, só o número 3, a gente vai seguir colocando ele à esquerda, na casa da esquerda. Um número em cada casa. O 5 a gente já colocou na casa da unidade, o 3 a gente vai colocar na casa do decalitro. Se tivesse mais um outro número aqui na casa da centena, a gente colocaria então aqui na casa do hectolitro este outro valor. Tá? Vai distribuindo para a esquerda ou para a direita conforme eles aparecem na medida que foi dada. Mas, lembrando, sempre o primeiro valor é o da unidade aqui. Sempre o da unidade. Nesse caso aqui a unidade é 5. Né? Bom, então colocando 3 na outra casa, distribuindo ele à esquerda, a gente vai ficar com 35 aqui. Mas a gente precisa chegar nos mililitros. Aqui a gente tem 35 litros, né? Parou aqui, então aqui como se tivesse uma vírgula. 35 litros. A gente precisa chegar no mililitros, e o mililitros está aqui bem mais à direita. Então o que a gente faz? A gente preenche essas casas aqui tudo com zero até chegar na casa do mililitro, desta forma. E aí lá na casa do mililitro, então a gente vai colocar a vírgula. Então, isso aqui é a quantidade de mililitros que cabe, o correspondente, né, a 35 litros. 35 litros, então, correspondem a 35 mil ml, 35 mil mililitros, tá bem? Vamos a um outro exemplo aqui. Quantos metros cúbicos possui um paralelepípedo de 4.500 centímetros cúbicos? Então, a gente vai utilizar aqui, está falando em metros cúbicos, né, centímetros cúbicos, isso aqui é volume, né? Volume é metro cúbico. Então, a gente vai usar
a tabela das unidades de volume. A unidade do volume é metro cúbico, está aqui, a unidade sempre no centro, metro cúbico, né? E os seus múltiplos e submúltiplos também ao cubo, ó, tudo cúbico, é quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico e assim por diante. Tá? Então, para volume é cúbico, tá? Bom, no outro exemplo, a gente tinha os 35 litros, né? A gente colocou na casa da unidade que estava representado, que foi nos dada a medida, a gente colocou a unidade do valor que a gente tinha. Né? Aqui a gente tem 4.500 centímetros cúbicos. Então, a medida que ele está nos dando é em centímetros cúbicos. Então, a primeira casa da unidade aqui do valor, que é o zero, né? Aqui é unidade, aqui é dezena, aqui é centena e aqui é milhar, unidade de milhar. Então, a primeira casa da unidade é o zero e a gente vai ter que colocar lá nos centímetros cúbicos, que foi a medida que foi nos dada, que nos foi dada. Então, vamos colocar ali. Só que tem um detalhe. Como é volume, né? Volume é cúbico, metro cúbico. Então, esse 3 aqui, ó, também vai ser a quantidade de valores que a gente vai colocar ali. Então, não vai ser só o zero. Aliás, o centímetro cúbico está aqui. Estava marcando milímetro, mas é aqui o centímetro cúbico, né? Então, a quantidade de números que a gente coloca são 3, porque a gente está falando de volume, de metro cúbico, centímetro cúbico. Então, a gente vai colocar a casa da unidade e as outras duas que vêm em seguida. Ó. Três números, 3 quantidades ali em cada uma das casas. E aí depois a gente vai distribuir da mesma forma. O que tiver à esquerda, aqui, os valores que tiverem à esquerda, a gente vai botar à esquerda na tabela, e os valores que tiverem à direita, que nesse caso também não tem, a gente colocaria à direita. Então, colocando para cá, a gente vai pôr o 4 agora, o 4 na casa da esquerda. Só que a gente precisa chegar nos metros cúbicos. Ó. Ele quer saber quantos metros cúbicos isso aqui corresponde. Então, a gente tem que chegar aqui, ó, nos metros cúbicos. Bom, aí a gente preenche o restante das casas com 0, né? Mas lembrando que são 3 valores, 3 números em cada casa. Então ali a gente tem que colocar mais 2 zeros ali, ó, para fechar os 3 valores. E na próxima casa, que é a casa do metro cúbico, que é onde a gente quer chegar, então aí a gente coloca um outro zero e aí a vírgula, né? A vírgula sempre na medida que a gente quer chegar, que nesse caso aqui é o metro cúbico. Portanto, né, então, 4.500 centímetros cúbicos correspondem a 0,0045 metros cúbicos, certo? Então, de centímetros cúbicos para metros cúbicos, a gente fez essa conversão. Tá? Agora, nas transformações de área, tá? Quando a gente utiliza metro quadrado para área metro quadrado, para comprimento, né, medida linear, é o metro. Para área, metro quadrado. E para volume, metro cúbico. No comprimento linear, a gente vai usar uma casa, uma unidade em cada casa. Para metro cúbico, a gente utilizou 3 unidades para cada casa. Para metro quadrado, tem o 2 aqui em cima, né? Então a gente vai utilizar 2 unidades para cada casa. Tá? Da mesma maneira, só que com 2 algarismos aqui, tá bem? Bom, gente, vamos falar então agora de perímetro. Tá? O perímetro de um polígono, ele é a soma das medidas dos seus lados. Então vamos a um exemplo aqui. Vamos calcular o perímetro do polígono abaixo aqui, dando a resposta em centímetros. Tá? Vocês podem reparar que as unidades aqui das medidas desse polígono, estão todas em metro. E a gente vai ter que fazer a conversão disso aqui para centímetros. No final. Pode ser no início ou pode ser no final. Mas se vocês fizerem no início, vocês vão ter que fazer a conversão de todas essas unidades. Então não precisa fazer tudo isso, né? A gente calcula o perímetro em metros e aí depois utiliza uma vez só a tabela de conversões. Bom, para fazer isso, então, a gente sabe que o polígono é a soma das medidas de todos os lados, então a gente vai somar todas as medidas dos lados deste polígono. Bom, a gente tem aqui 220, que é essa medida aqui, 220 metros, depois 125 metros, que é essa aqui, depois tem 140 metros, que é esta medida aqui, ó, que não aparece o valor, mas a gente tem que observar, tem que se ligar nisso aí. Olha só, se este lado mede 220, todo ele, daqui de baixo até lá em cima, e este ladinho aqui, este pequeno aqui, ele mede 80 daqui de baixo até aqui,
Então, o restante que falta para chegar na parte de cima é esse pedaço, que vai dar 140, porque 140 com mais esses 80 dá os 220 que estão aqui. Tá? Então, ali é 140. Depois a gente coloca o 125, esse aqui, vai somar esse aqui, vai somar mais 80 e vai somar mais estes 250. Daí a gente vai ter, então, o perímetro deste polígono, que é de 940 metros. Mas, está em metros, né? A gente precisa determinar isso aqui em centímetros. Qual é a resposta em centímetros? Então, a gente utiliza a tabela de conversão novamente. Está aqui a nossa tabela. E a gente vai colocando os valores. A nossa medida está em metros. Então, na casa da unidade aqui, que é o zero, né? É o zero, unidade, dezena e centena. Então, unidade é o zero, a gente vai colocar na unidade que é o metros, na unidade que está a nossa medida, que é metros, está aqui. Então, a gente vai colocar o zero ali. Os demais valores que tiver na medida, a gente vai distribuir ou à direita ou à esquerda, conforme eles aparecem. Eles aparecem aqui todos à esquerda, então a gente vai colocar à esquerda. E como a gente está falando em metros, né, comprimento, uma distância em comprimento aí, então a gente vai utilizar uma unidade, um algarismo para cada casa, certo? Não é metro quadrado, Q2, não é metro cúbico, Q3, é metro linear. Então, apenas um algarismo em cada casa. Então, o próximo ali é o 4 e depois o 9. Mas a gente precisa determinar a medida em centímetros, né? Então, a gente tem que colocar valores até chegar nos centímetros, que é essa casa aqui. E a gente preenche com zeros. Então, vai colocar os zeros ali. E aí, então, a gente coloca a nossa vírgula. Aqui seria a nossa vírgula. Então, a gente, na verdade, a gente tem esta medida de 940 metros, equivalem a 94.000 centímetros. Bem? Bom, gente, agora a gente vai começar a falar, então, de área de figuras planas. Tá? Esse conteúdo que vai nos tomar a maior parte do tempo da nossa disciplina até o final do trimestre. Cálculo de área de figuras planas. E aí, claro, vai se envolver todas as outras aulas que a gente já teve, vão ser envolvidas nisso aqui. A gente vai utilizar um pouco do conhecimento de cada uma para resolver esses problemas. Tá? Então, área, né, ela é uma medida de superfície. Tá? Então, vamos observar essa figura aqui. Essa aqui é a figura que tem 3 metros aqui nesse lado e 5 metros neste outro lado. Tá? Agora, imaginem se a gente preencher essa figura aqui com uma malha quadriculada, dessa forma. Ó, vamos enchê-la de quadradinhos. Tá? Cada um desses quadradinhos, cada um deles, ele vai ter 1 metro de lado, porque olha só, essa medida tem 3 metros e eu dividi em 3 quadradinhos. Então, cada um desses quadradinhos vai ter 1 metro de largura aqui nesse lado. E nessa parte de baixo também, ó, eu dividi em 5 quadradinhos, né? E se tinha 5 metros, então vai ter 1 metro em cada lado, certo? Então, é um quadradinho que tem 1 metro em cada um dos lados dele, certo? Ou seja, um quadrado de 1 metro. Por este motivo, a unidade de área do sistema internacional é o metro quadrado, porque a unidade de área em metros quadrados, porque a gente preenchendo uma figura com quadradinhos de 1 metro, a gente vai ter quadradinhos de 1 metro quadrado, 1 metro em toda a volta deste quadrado, certo? Bom, dessa forma, se a gente for contar os quadradinhos de 1 metro que a gente tem ali, a gente vai ter 15 quadradinhos de 1 metro, portanto, a gente tem nessa figura uma área de 15 metros quadrados, certo? Porque nela a gente pode representar os 15 quadradinhos de 1 metro de lado cada um. Tá? Mas é claro que a gente não vai utilizar essa forma para determinar a área, né? Existem fórmulas para isso. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, uma noção de área, o que significa área, né? Então, se a figura, além disso, ó, se a figura fosse dividida em quadradinhos de 1 centímetro cada um, aí a unidade de área seria o centímetro quadrado. A gente está utilizando o metro quadrado, a gente dividiu ele em metros quadrados. Agora imagine se a gente tivesse dividido em centímetros quadrados. Seriam muito mais quadradinhos que iriam caber aqui. E aí a gente iria determinar a unidade, a quantidade de centímetros quadrados que caberiam nessa figura. Tá bem? Bom, vamos então agora na prática, né? Como é que a gente determina, vamos ver na prática como que a gente determina a área desse retângulo. A gente vai utilizar a seguinte equação. A área de um retângulo, essa equação vale sempre que a gente tiver um retângulo, tá, pessoal?
sempre que vocês tiverem um retângulo, vocês podem utilizar essa equação. A área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura. O que é a base? Bom, gente, a base é a parte que está embaixo aqui, né? A gente pode utilizar isso aqui como base. E a altura, vamos dizer que é essa outra medida. É um lado vezes o outro, tá? Base vezes altura, um lado vezes o outro. 3 vezes 5, então a área do retângulo vai ser de 15. 15, né, metros quadrados, porque a gente tinha as medidas em metros. Não podemos esquecer da unidade, certo? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui então agora algumas figuras, né, e as fórmulas, as equações das suas áreas, e são essas as equações que a gente vai utilizar para desenvolver os nossos problemas envolvendo a área de figuras planas, tá bem, gente? Então, para o quadrado, né, a gente tem um quadrado aqui que tem, claro, 4 lados, né, e todos iguais, né, por isso que é quadrado. Ele é não deixa de ser um retângulo, porque ele tem formado por ângulos retos, mas ele é um quadrado porque as medidas dos lados são todas iguais. Então, aqui a gente tem um lado, tem outro lado, todos com a mesma medida. A gente pode dizer que a área desse quadrado é L ao quadrado, ou seja, é o valor do lado ao quadrado, é lado vezes lado, né? Lado vezes lado, tá bem? A área de um retângulo, que a gente já viu, né? Base vezes altura, não deixa de ser lado vezes lado, né? Só que, como em um retângulo os lados são diferentes, a gente não pode dizer que eles têm a mesma letra. No quadrado, a gente usou a mesma letra, lado e lado, porque eles têm a mesma medida. No retângulo, a gente vai usar base vezes altura, porque as medidas são diferentes, né, no retângulo. Então, base vezes altura vai ser a equação que a gente vai usar para determinar a área de um retângulo. A próxima figura que a gente tem aqui é um triângulo. Tá? Em um triângulo, a gente utiliza, então, a equação que é base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Isso aqui vai nos determinar a área. Então, a base do triângulo, né, multiplicado pela altura do triângulo, certo? E isso vai nos dar, então, dividido por 2, né, isso vai nos dar a área deste triângulo. Próxima figura aqui, o triângulo equilátero, e aí, então, como é equilátero, né, equilátero significa que os 3 lados têm a mesma medida, daí eu posso utilizar o L aqui para todos eles, porque todos têm a mesma medida. E aí tem uma equação específica para o triângulo equilátero, certo? Aquela outra equação que a gente viu do triângulo ali, de qualquer triângulo, né? Vale para esse aqui também, base vezes altura sobre 2, mas ainda além disso a gente pode utilizar essa aqui, a gente pode se utilizar dessa para triângulo equilátero, que é lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4 vai nos determinar a área desse triângulo equilátero. Próxima figura, então, paralelogramo. Paralelogramo, a gente vai ter, então, aqui a base, né, nesse lado, e vai ser igual a essa base aqui. Aqui a gente tem um lado L, e vai ser o mesmo este lado L, e a gente tem uma altura aqui desse paralelogramo, certo? Bom, a área do paralelogramo vai ser base vezes altura. Então, a gente não pode multiplicar a base pelo lado, porque ele está em diagonal, ele está inclinado, num plano inclinado. Então, não posso utilizar esta medida. Eu vou ter que utilizar a medida da altura deste paralelogramo, que pode retirar ela daqui deste lado da figura, pode retirar aqui do meio, é a altura entre as duas bases, né? Base inferior e base superior. Tá? Então, paralelogramo, a área do paralelogramo, base vezes a altura. Aqui a gente tem o trapézio, né? Vamos lá, trapézio aqui, ó, esse B maiúsculo a gente chama de base maior, é a base que tem a maior medida do paralelogramo. Aqui esse B minúsculo, então, é a base menor, que é a base superior neste caso. A gente tem um lado C e um lado D. Por que C e D? Porque eles não necessariamente vão ter as mesmas medidas, certo? As medidas podem ser diferentes. Mas então aqui, base maior, base menor, lado C, lado D e a altura do paralelogramo, né? A altura entre as duas bases, correto? A equação que determina a área do trapézio, aliás, a equação que determina a área do trapézio é base maior mais base menor, entre parênteses, né? Base maior mais base menor. O resultado disso a gente multiplica pela altura, vezes a altura, e divide tudo por 2. Então, base maior mais base menor, vezes a altura e dividido por 2. Isso vai nos dar a área do trapézio. A área do losango, então, a área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Diagonal maior, então, essa diagonal aqui, que vai desse extremo a este, tá?
este extremo desse vértice aqui até esse vértice, que é a maior diagonal deste losango, e a diagonal menor, esta outra aqui, que vai daqui até aqui. Os lados desse losango todos iguais, né? O losango tem os lados todos de mesma medida. Mas aí a gente utiliza as diagonais, então, aqui, para determinar a área do losango. Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. A área do círculo, então, a gente vai determinar pela equação π vezes r ao quadrado. Então, a gente precisa única e exclusivamente do raio, saber a medida do raio da circunferência, né, do círculo, para a gente poder determinar a área. Sabendo a medida do raio, a gente consegue determinar a área através dessa equação, π vezes o raio ao quadrado. Normalmente a gente utiliza 3,14 para o π como arredondamento, tá? Mas pode acabar em algum exercício utilizando outros valores, como 3, 3,1, depende. No Enem, inclusive, aparece muito os exercícios utilizando o π como 3 para a questão de arredondamento, para facilitar o desenvolvimento dos cálculos, tá? Na nossa disciplina, a gente vai usar o π como 3,14. Então, π vezes o raio ao quadrado nos dá a área do círculo. O comprimento da circunferência é toda a volta da circunferência, né? Toda a volta dela. A gente vai chamar de C. Comprimento da circunferência a gente vai chamar de C. Aí é um comprimento, é um tamanho, uma medida linear, né? Quanto vale? Imagina que vocês têm uma garrafa e vocês peguem uma fita, né, e façam a volta na garrafa e depois vocês abrem essa fita e meçam ela. É o tamanho da circunferência da garrafa, né? Então, esse tamanho de circunferência, de qualquer circunferência, a gente também vai precisar somente do raio para saber o valor dela, o tamanho dela. E a gente vai calcular com essa equação aqui, ó. A circunferência, ela tem o tamanho de 2 vezes π vezes o raio. 2πr é o tamanho da nossa circunferência. A gente tem ainda aqui a área do setor circular, tá? Setor circular é um pedaço da circunferência. Imaginem esse pedaço aqui, um pedaço de pizza, certo? Um pedaço de pizza. Esse setor circular, ele tem um ângulo aqui, ó, ele forma um ângulo entre esses dois lados desse setor, digamos assim. Esses dois segmentos aqui, que tem a medida do raio, na verdade, né? Tá? Então, esses dois segmentos aqui, que são o raio, com esse ângulo de abertura entre essas duas medidas, a gente vai utilizar para determinar a área do setor circular. Então, a área do setor vai ser o ângulo alfa, que alfa é o ângulo, né, a medida do ângulo, sei lá, 45 graus, 30 graus. A gente vai utilizar a medida do ângulo aqui, então, vai multiplicar pelo raio elevado ao quadrado e vai dividir isso tudo por 360. 360 porque a circunferência tem 360 graus, certo? Então, a área do setor vai ser alfa vezes πr ao quadrado sobre 360, onde alfa é o ângulo de abertura aqui do setor circular, tá? E r é o raio. A gente tem também aqui a área da coroa circular. Coroa circular, imaginem que vocês têm dois círculos aqui, né? Então, um menor e um maior. A coroa circular é essa parte em azul. É uma coroa, né? Imaginem que vocês pudessem colocar isso aqui na cabeça, é uma coroa, certo? Coroa circular. Essa coroa, essa figura, se vocês observarem, ela tem um raio aqui, ó, um R minúsculo, né, que é o raio da circunferência menor, e ela tem também um raio com R maiúsculo, que é o raio da circunferência maior. Para determinar a área desta coroa, a gente vai utilizar, então, a equação π vezes, aí entre parênteses, o raio maior menos o raio menor. Tá? Então, a gente vai multiplicar π pela diferença entre os dois raios, o maior e o menor, ou, se preferir, pode também calcular a área das duas circunferências, uma menos a outra. A área da circunferência maior, que é πr ao quadrado, aí a gente vai utilizar o raio da circunferência grande, né, o R maiúsculo, menos a área da circunferência menor. E aí a gente vai ter só aquele pedaço que está em azul, né, que é π vezes o raio minúsculo ao quadrado, certo? A gente calcula a área da circunferência maior, aí depois calcula a área da circunferência menor, é isso que a gente está fazendo aqui, ó, a área da circunferência maior, a área da circunferência menor, e a gente vai diminuir da maior a menor para determinar, então, esta coroa circular. Mas, como eu falei, pode utilizar esta primeira equação também. Qualquer uma das duas vai dar o mesmo resultado na hora de determinar a área de coroa circular. Bom, pessoal, para a próxima aula, a gente vai ter uma aula prática, então, a gente vai resolver alguns exercícios da apostila,
tá? Eu peço que se vocês tentarem resolver algum e não conseguirem, mandem uma mensagem, que aí eu já na próxima aula eu já incluo esses exercícios também para a gente colocar como aula prática. A gente já faz um vídeo com esses exercícios que vocês tiverem dúvidas, tá? Não percam então a próxima aula, vai ser importante, vai ser interessante, tá? E, bom, até a próxima então, bons estudos a todos, estou aguardando suas mensagens aí com as dúvidas para ajudar vocês. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.